E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Nesta aula nós vamos dar início ao estudo das porcentagens, um dos principais temas da matemática básica para qualquer pessoa que está se preparando aí para uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio ou para a prova de vestibulares tradicionais. Por isso é fundamental que você esteja com o seu material impresso e em mãos, para que você anote aí no seu material tudo aquilo que eu vou compartilhar na sua tela. Dessa forma, eu tenho certeza que você terá um excelente aproveitamento. Vamos começar a aula? Então vem comigo, porque o meu objetivo é deixar você sem dúvida. E a primeira coisa que eu quero discutir com você é o seguinte: o que é uma porcentagem? Em palavras simples, eu posso dizer para você que uma porcentagem nada mais é do que uma fração. E é importante você lembrar que em toda fração, o denominador tem o papel de indicar em quantas partes o seu inteiro foi dividido. E o numerador é uma referência que se faz a uma parte do inteiro. Então, no caso das porcentagens, o que vai mudar é que todas as frações vão ter sempre denominador 100. É como se a gente fosse admitir a partir de agora que todos os inteiros serão divididos em 100 partes iguais. E o numerador? Ele vai representar sempre a mesma coisa, uma parte do inteiro a qual eu quero me referir. Para você entender isso melhor, se liga aí. Deixa eu sair aqui da tela e destacar para você o seguinte. Imagine que você tem uma fração cujo denominador é 100. Então, ela quer indicar para você que um inteiro foi dividido em 100 partes iguais. E no numerador, eu vou ter aqui um número n. Então, esse n ele se refere a uma parte de um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Essa fração é chamada de fração centesimal. E a gente pode representar nessa forma aqui, n com esse símbolo aqui da porcentagem. Então, em resumo, uma porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100. Por exemplo, se você se deparar em alguma questão com a informação do tipo assim: fulano de tal gastou 20% do seu salário. Bom, como você deve entender isso? Que essa pessoa pegou o seu salário, dividiu em 100 partes iguais, e dessas 100 partes, ele fez uso até o momento de 20 delas. É basicamente isso que você tem que entender quando você lê uma porcentagem. Agora é importante você estar atento ao fato de que é possível representar a porcentagem de maneiras diferentes. Vamos pensar assim, se eu tenho aqui 16%, então eu tenho aqui uma porcentagem. Então eu tenho nessa anotação aqui o que a gente chama de porcentagem, 16%. Agora, é possível acontecer o seguinte, eu representar essa porcentagem na forma de uma fração centesimal. A gente acabou de falar isso, né? Então, eu posso trocar em um exercício 16% por 16 sobre 100. E como eu já falei, agora eu vou anotar para você, esse tipo de fração aqui é chamado de fração centesimal. E há uma outra forma ainda de se representar essa porcentagem. É no que a gente chama de forma unitária. Veja só, quando eu pego a porcentagem e transformo em fração, eu tenho aqui 16 para dividir por 100. Se você efetuar essa divisão, você vai encontrar aqui 0,16. Então, essa daqui é uma terceira forma que a gente tem de representar a mesma coisa, e ela é conhecida como forma unitária. Pois bem, pessoal, então, em resumo, até o momento, eu posso dizer o seguinte para você, que uma porcentagem nada mais é do que uma fração, cujo denominador é 100, quando você recebe a informação do tipo, fulano de tal gastou 20% do seu salário. O que é que essa pessoa quer dizer com essa informação? O que é que essa informação quer trazer para você? Que o salário da pessoa, você pode imaginar ele sendo dividido em 100 partes iguais e até o momento a pessoa fez uso de 20 dessas 100 partes. E outra coisa importante é que há 3 maneiras da gente representar a porcentagem. Existe a forma da porcentagem, a forma da fração centesimal e a forma unitária. Todas elas são muito importantes e a gente vai usar muito nos exercícios. Agora, eu quero levar você para o próximo slide, onde a gente vai discutir uma coisa muito importante. Preste atenção. A porcentagem ela é uma forma simplificada de uma fração cujo denominador é 100. E nesse slide aqui eu quero discutir com você o seguinte: como
como transformar um número qualquer em uma porcentagem. Fica atento, anota no teu material, que é muito importante essa ferramenta daqui, pois você vai usar muito nos exercícios. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e discutir com você o seguinte. Nesse primeiro caso, eu tenho uma fração relativa. Eu tenho 3/5. Ela significa dizer que o meu inteiro foi dividido em 5 partes iguais e das 5 partes eu estou fazendo referência a 3 delas. E eu quero transformar essa informação em uma porcentagem. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Primeiro, eu vou transformar essa fração em uma fração equivalente que tem denominador igual a 100. Pensa comigo. Para eu transformar esse denominador 5 em 100, eu precisava multiplicar 5 por 20. E aí, nesse caso, eu vou ter que pegar o numerador 3, multiplicar também por 20, para que a minha fração fique equivalente. Então, eu tenho aqui, 5 multiplicado com 20 dá 100, 3 multiplicado com 20, isso aqui vai dar 60. Então, eu tenho aqui uma fração centesimal. E aí, como o denominador é 100, eu posso representar essa fração na forma de porcentagem, 60%. Então, esse é um processo que você tem de transformar um número qualquer em uma porcentagem. Mas há uma forma mais prática que eu quero que você use na hora dos exercícios. E a forma é a seguinte. Eu vou repetir aqui a minha fração 3/5 e vou transformá-la em porcentagem de um modo mais prático. O que é que eu faço? Simplesmente eu vou pegar essa fração que eu tenho aqui e vou multiplicar por 100%. Então, entenda aqui, se eu pego 100% e divido por 5, isso aqui vai dar 20%. E 20% multiplicado com 3 vai dar os mesmos 60% que eu encontrei aqui. Então, essa forma daqui é muito mais prática e eu aconselho que você use. Então, eu tenho aqui duas maneiras diferentes de transformar um número em uma porcentagem. Essa segunda é mais prática e eu sugiro que você use essa daqui. Vamos testar? Olha só, eu tenho aqui 12/25. O que é que eu faço para transformar em uma porcentagem? Eu vou pegar essa fração, multiplico direto aqui por 100%. E aí, veja só, 100%, se eu dividir por 25, vai dar como resultado 4%. E 4% multiplicado com 12, isso aqui vai dar 48%. Veja como é prático, certo? Agora, aqui, eu tenho um número decimal aqui. Eu posso transformar em uma porcentagem? Sim, usando o mesmo artifício. Eu pego 1,2, multiplico aqui por 100% e você vai encontrar no resultado aqui, 120%. Tranquilo? Guarda isso que é muito importante, você vai usar na hora dos exercícios. Deixa eu aparecer aqui na tela, porque essa ferramenta aqui eu quero que você reforce nos seus estudos, porque a gente vai usar com muita frequência. Agora vamos chegar a uma parte muito importante da nossa aula, talvez a mais importante de todas, que é o cálculo de uma porcentagem. Já que a gente viu que uma porcentagem é uma fração, calcular uma porcentagem nada mais é do que fazer um cálculo de uma fração, com a particularidade, com a peculiaridade de que essa fração vai ter sempre denominador igual a 100. Isso facilita muito os nossos cálculos. Tudo certo? Bom, deixa eu sair aqui da tela e mostrar para você como é que a gente faz o cálculo de uma porcentagem. Se liga. Para calcular uma porcentagem P% de um valor V, basta multiplicar P% pelo número V. Bom, o que eu acabei de ler é basicamente o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma porcentagem P% e eu quero calcular P% de um valor inteiro V. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Pegar essa porcentagem e transformá-la para a forma unitária ou a forma de fração centesimal. Eu, geralmente, tenho preferência pela forma de fração centesimal. Então, eu pego aqui P sobre 100. Esta preposição de eu substituo pelo sinal de multiplicação e eu multiplico a minha fração pelo meu inteiro V. Então, basicamente, esse é o método que eu uso para calcular uma porcentagem. Deixa eu fazer aqui um exemplo para colocar esse processo aqui em prática. Então, imagine você o seguinte, que eu quero calcular 35%
de 280, por exemplo. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Primeiro passo, pegar a porcentagem, transformar em uma fração centesimal. Aí eu teria 35 sobre 100. Essa preposição eu vou substituir pelo sinal de multiplicação, e aí eu vou ter 35 sobre 100 multiplicado com 280. Agora é só simplificar. Ó. Nesse caso aqui eu posso simplificar esse zero do 280 com esse zero do 100. E aí eu teria que fazer o seguinte agora, ó, multiplicar 35 com 28. Eu posso até simplificar mais essa fração, mas eu prefiro que no denominador eu tenha 10 ou 100, porque vai facilitar a minha divisão. Então eu vou multiplicar 35 com 28. Isso vai dar 980 e vou dividir esse resultado aqui todo por 10. Observe que não precisa nem dividir aqui, ó. É só simplificar esse zero com esse e encontrar aqui o resultado, 98. Então perceba que com esse processo a gente faz o cálculo da porcentagem sem muita dificuldade. Mas é verdade que algumas pessoas têm a preferência por fazer um cálculo de regra de 3. Isso não é ruim. Se você tiver realmente preferência, pode continuar fazendo. Eu vou fazer aqui só para dar uma sugestão. Toda vez que eu vou fazer um cálculo de porcentagem usando regra de 3, eu faço o seguinte, ó. Eu não quero calcular 35% de 280, então esse 280 é o meu inteiro. Então é como se eu tivesse aqui, ó, 280, sendo o inteiro, então ele equivale exatamente a 100%. E aí eu quero descobrir quanto vale 35%. E aí a grande sacada quando eu vou fazer os exercícios é deixar a incógnita, aquilo que eu quero calcular na hora que eu vou armar minha regra de 3, sempre nessa posição daqui. E por que isso? Porque nesse caso é só eu pegar agora esse 280 que está aqui e passar multiplicando com o 35. Logo, a minha conta vai ficar assim, ó. O x permanece no lugar onde ele está. Esse 35 aqui é 35% e aqui eu tenho 100%, eu já elimino o símbolo de porcentagem e aí eu passo o 280 multiplicando. Então eu vou ter lá o 35, eu não mexi ele no lugar, ficou no mesmo lugar, multiplico com o 280 e divido isso aqui por quanto? Ó, por 100. Agora, observe que esse resultado que eu tenho aqui, ele é exatamente o mesmo resultado que eu tenho aqui. Ó. Então, quer dizer, quando eu uso a regra de 3, eu tenho a impressão de que eu armo uma conta desnecessária. Ou seja, se eu usar esse primeiro método, eu tenho certeza que as coisas ficam mais práticas. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu, como já percebi que o resultado vai dar exatamente o mesmo, eu vou apagar isso aqui e vou colocar o resultado aqui, que é de 98. E aí você escolhe como é que você vai fazer, como é que você acha mais prático. Não há uma forma melhor que a outra. Há aquela que você vai usar com maior frequência e vai se sentir mais confortável. Tranquilo? Agora deixa eu fazer o seguinte, fazer mais alguns cálculos de porcentagem aqui. Deixa eu puxar o slide aqui, ó, para um ambiente onde eu vou estar com a tela limpa, para fazer alguns cálculos extras para a gente colocar esse método em prática. Vamos lá. Eu quero fazer o cálculo aqui de 140% de 120. O processo é exatamente o mesmo. Eu vou pegar o 140, vou transformar em uma fração centesimal, vai ficar 140 sobre 100. A preposição de vai dar lugar ao sinal de multiplicação e eu multiplico a minha fração por 120. Como eu tenho muito zero aqui, ó, eu simplifico os zeros. Esse zero do 120 com esse zero aqui do 100 e ainda posso simplificar esse zero daqui com esse daqui. Olha só o que sobrou aqui, ó. No numerador eu tenho 14 para multiplicar com 12, que vai dar 168, e no denominador só tenho 1, ou seja, terminei o cálculo da minha porcentagem. E o resultado aqui, ó, vai dar 168. Deixa eu puxar essa linha aqui, ó, e fazer um outro cálculo aqui para você. Anota aí, ó. Eu quero calcular agora 10% de 20% de 440. Será que ficou muito mais complexo esse processo? Não, ficou exatamente a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Toda a preposição que você está vendo aqui
você vai substituir pelo sinal de multiplicação. E todas as porcentagens que você está vendo aqui, você vai trocar pela fração centesimal. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó, no lugar do 10%, 10 sobre 100, preposição dá lugar ao sinal de multiplicação, e 20% transforma também em fração centesimal, 20 sobre 100. Essa preposição você vai trocar aqui pelo sinal de multiplicação e você vai ter aqui o 440. Como tem muito zero no numerador e no denominador, sugestão, começa simplificando os zeros. Então, eu vou simplificar esse zero do 440 com esse zero aqui do 100. Vou simplificar esse zero do 20 com esse zero daqui. E ainda vou simplificar esse zero do 10 com esse zero aqui do 100. E agora é só multiplicar essas frações, ó, multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Olha só o que eu vou ter aqui, ó, multiplicando os numeradores. 1 multiplicado com 2 dá 2, 2 multiplicado com 44 vai dar 88. No denominador eu só tenho 10 aqui, ó. E olha como fica bom, porque dividir por 10 é ótimo. Isso aqui vai dar quanto? 8,8. Perceba que eu faço o cálculo da porcentagem, ó, usando o mesmo processo. Tenha duas porcentagens, tenha somente uma. Esse processo, de fato, é muito prático. Deixa eu fazer só mais um caso aqui para a gente, ó. Eu quero calcular aqui quanto vale 20% de 70%. Veja só o que é que vai acontecer aqui agora, ó. Eu tenho somente duas porcentagens. O procedimento é exatamente o mesmo. Eu vou pegar a preposição, vou substituir pelo sinal de multiplicação e as porcentagens eu transformo em fração. Vou fazer o seguinte aqui, ó. 20% vai ficar 20 sobre 100. A preposição vira multiplicação. E esse 70% que você está vendo aqui, eu posso transformar em uma fração ou deixar do jeito que está. É isso que eu vou fazer. Vou deixar assim, ó, 70%. E como tem muitos zeros, eu vou simplificar. Vai ficar assim, ó. Esse zero do 70 eu simplifico com esse zero aqui do 100. Simplifico mais esse zero do 20 com esse zero aqui que tem ainda no denominador. E olha só o que sobrou. No numerador eu vou ter 2 para multiplicar com 7%. E 2 multiplicado com 7 dá 14, no caso aqui 14%. Pronto, gente. É isso aí. Essa é a forma que a gente tem para calcular a porcentagem, que eu acredito ser a forma mais agradável. Então, qualquer questão que você for resolver, se tiver um cálculo de porcentagem, com certeza você vai fazer de uma dessas formas aqui. Ficou claro para você? Usa essa sugestão nos exercícios, que eu tenho certeza que é a mais prática. Bom, agora eu quero terminar a parte teórica, essa primeira parte teórica sobre porcentagem, fazendo aqui uma observação muito importante sobre uma coisa que eu chamo de variação percentual. Deixa eu levar você aqui para o próximo slide e discutir essa parte que é muito importante. Aparece muito isso nos exercícios e as pessoas terminam recorrendo a um processo muito mais complexo. Bom, basicamente o que é que acontece aqui? Vamos imaginar o seguinte, você tem um valor lá, você tem R$ 1.200, vamos pensar assim. E aí você decide guardar esse dinheiro, você vai no banco, vai lá, faz o depósito e guarda o dinheiro no banco. Só que você sabe que o banco pega aquele seu dinheiro e sai emprestando às pessoas, cobrando juros altíssimos e lhe remunera também. Toda vez que você guarda seu dinheiro no banco, se ele passar lá por um bom tempo, vai render alguns juros para você. Claro, é menor do que o banco cobra das pessoas, mas de qualquer forma, você vai receber alguma coisa a mais. Então, basicamente, a lógica é a seguinte. Você vai chegar com um valor inicial e vai depositar no banco. Esse valor vai demorar lá um tempo e quando você for sacar, você vai esperar um outro valor, que eu vou chamar aqui de valor final, e a sua expectativa é que esse valor final seja maior do que o inicial, para indicar que você teve um ganho. Beleza? Então vamos imaginar, você pegou lá R$ 1.200, depositou, e quando foi sacar tinha 1.300. Não houve uma variação no valor? Nessa história aí você não ganhou R$ 100? Bom, mas será que toda vez que você deposita dinheiro no banco e você ganha R$ 100 é uma coisa boa? Você pode dizer assim para mim, Michael, ganhar R$ 100 é sempre bom. Mas não é. Porque depende tudo de quanto você botou no banco. Claro, se você botou R$ 1.000 no banco e foi tirado daqui a 30 dias e vai ter lá R$ 100 a mais, realmente foi um ganho considerável. Mas imagine uma pessoa que coloca no banco
R$ 1 milhão. E aí depois de um mês vai tirar lá e ganhou R$ 100. Será que esses R$ 100 têm o mesmo valor do que no primeiro caso? Não. Então é muito importante que você entenda exatamente a lógica da variação percentual. E eu quero explicar isso para você com todo detalhe, para você nunca mais errar isso. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e apresentar uma lógica bem interessante para você. Então imagine aqui a situação. Você tem um valor inicial e depois desse valor ele sofre uma variação para um valor final. Quando a gente fala variação, o que eu quero me referir é, na verdade, a diferença entre o valor final e aquilo que ele era no início. Só que nem sempre essa variação, ou na maioria das vezes, essa variação não é uma forma interessante. O que é importante mesmo é a tal taxa de variação. Porque na taxa de variação, você vai estabelecer uma relação entre a variação, o que você ganhou ou possivelmente você perdeu, com aquilo que você tinha no início. É por isso que a taxa é importante. Então, a taxa de variação nada mais é do que uma relação, uma razão, entre a variação e o valor inicial. Só que para essa informação ser prática para qualquer pessoa, o ideal é que ela esteja na forma de porcentagem. E a gente já viu aqui como é que a gente faz para transformar um número qualquer em porcentagem. Então, eu vou pegar essa taxa aqui, multiplico por 100% e a coisa vai passar a ter uma informação muito mais prática. Para você entender melhor o que eu quero falar, imagine aqui a seguinte situação. Imagine que uma pessoa que compra camisas para vender passe pela seguinte situação. Ela compre uma camisa, por exemplo, por R$ 40 e venda essa camisa por 48. Então, entre o valor de compra e o valor de venda, há uma variação. Nesse caso, claramente, a pessoa está ganhando R$ 8. Então, vamos considerar. Esse 40 é o valor inicial e esse 48 é o valor final. Quando você calcula a variação do valor, pegando o valor final e subtraindo dele o valor inicial, você vai chegar à conclusão de que esse vendedor está ganhando R$ 8. Mas é aquilo que eu falei. Será que ganhar R$ 8 é uma coisa boa? Será que isso significa um bom ganho? Bom, eu só tenho uma forma de saber se R$ 8 é um ganho significativo ou não. É se eu fizer uma taxa, uma comparação, uma relação desse valor com o valor inicial. Se eu fizer, vai acontecer o seguinte. Eu vou comparar a minha variação com o meu valor inicial. E para ficar claro para qualquer pessoa, é melhor que você passe essa informação na forma percentual. Por isso que eu sugiro que você multiplique a taxa sempre por 100%. Fazendo aqui os cálculos, você vai perceber o seguinte. A sua taxa seria de 8 para 40. Ou seja, você ganhou R$ 8,40. Essa informação está clara? Tá. Mas ela fica melhor na forma de porcentagem. Então, se eu multiplico isso aqui por 100%, olha só o que é que vai acontecer aqui. Eu vou começar a simplificar, porque tem zeros aqui. Esse zero daqui com esse zero daqui. Aí ficou aqui agora 8 para dividir por 4. Se eu divido 8 por 4, eu vou encontrar aqui 2, que eu tenho que multiplicar por 10%. E multiplicando 2 por 10%, eu vou encontrar aqui 20%. Agora, perceba como essa informação é muito mais interessante para você passar para uma pessoa. É como se você chegasse para a pessoa e dissesse o seguinte. Por exemplo, falasse comigo. Micael, eu estou fazendo um negócio interessante, eu estou vendendo camisas. Tu quer participar? Eu estou ganhando um bom dinheiro. Aí eu pergunto, cara, tu está ganhando quanto? Aí você me diz, eu estou ganhando 20%. Olha o que é que eu vou entender. Poxa, de cada R$ 100 que ele vende, ele está ganhando 20. É muito melhor do que você dizer para mim assim, eu estou ganhando R$ 8 quando eu vendo uma camisa. Essa informação não parecia tão clara para mim. Porque se você vendesse uma camisa, por exemplo, de R$ 10 e ganhasse 8, aí o ganho era massa. Mas se a camisa, sei lá, fosse de R$ 500 e você só estivesse ganhando R$ 8, isso não significaria tanto. Por isso que a informação na taxa percentual é muito mais clara, tanto para quem está recebendo,
como para quem vai passar essa informação. Entendeu isso? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou acabar essa aula por aqui. Essa é a primeira parte teórica sobre porcentagem. E eu vou ficar esperando você no próximo vídeo. Não perde tempo. Passa para o próximo vídeo, onde eu vou resolver questões para colocar em prática toda a teoria que a gente estudou nesse vídeo. Tudo certo? Então, eu espero você lá no próximo vídeo.